Achei que não vinha ninguém. Tava até com esperança. Olha. Que vergonha. Mas aí vi um monte de cabecinha passando aqui. Eu falei, ah, minha nossa, e vi cabecinhas novas aqui apareceram, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês nessa noite, né? É muito importante a gente estar aqui, a gente ter decidido por esse momento. É um momento que a gente para um pouquinho para refletir, falar algumas coisas que podem ajudar a gente a continuar essa nosso trajeto, né? Nossa caminhada. Espero que a gente consiga falar alguma coisa de bom para vocês hoje, né? Então a gente inicia com uma oração para a gente dar aquela acalmada no espírito, né? Agradecer esse momento. Então, nós vamos agradecer esse momento, Senhor. Esse momento que decidimos estar aqui, que escolhemos um momento de aprendizagem para o nosso próprio espírito, para que possamos seguir essa caminhada amparados e com conhecimento, para que estejamos sempre nessa linha do bem, do amor ao próximo, que é o caminho que nos leva à nossa perfeição moral e aos nossos objetivos dessa vida. Obrigado por estar conosco, Senhor, e ampare todos aqueles que necessitam, que estão aqui, que não puderam vir, que estão sofrendo algumas coisas, que estão doentes, que todos possam receber todas as vibrações boas que a gente transmite nessa noite. Muito obrigada e que assim seja. Olha. Vai inglês. Como eu costumo fazer nas minhas apresentações, eu falo um pouquinho de por que eu tô podendo falar alguma coisa aqui para vocês, né? E aí hoje eu falei assim, nem vai precisar, tá todo mundo já, tá tudo conhecido aqui, mas tô vendo carinhas novas, então eu vou falar um pouquinho, é uma apresentação pessoal. Eu sou a Lúcia, eu participo aqui do SIM, desse centro, desde maio de 2022, tá quase fazendo 3 anos, né? Mas eu tenho um histórico espírita já na família. Não nasci numa casa espírita católica, mas e fiz tudo bonitinho, gente. Primeira comunhão, crisma, tudo. Até os 15 anos, quando você começa a falar assim, mas por quê, né? As coisas, você começa a questionar mais. Naquele momento foi o ponto de quebra, né? A minha esquina de pedra, vamos dizer assim, né? Que eu olhei aquilo na crisma, fiz a crisma, falei, vou fazer e não volto mais. Nunca mais aqui. Foi aquela minha esquina de pedra. Então, aí, 15 anos, falei, bom, hoje eu não acredito mais nesse Deus que me mostraram aí, porque é uma conversa muito estranha essa aí. Então, foi o que aconteceu com 15 anos. Mas aí, não durou muito esse meu não acreditar, né? Porque aí veio um dia na casa da minha família, né, padrinhos, irmão do meu pai e tal, um evangelho no lar. E aquilo lá, aquela leitura, eu não sei, nem lembro que trecho que foi, mas eu só sei que aquilo fez um sentido tão grande, e eu falei, tem solução, alguma coisa tem solução. Aquilo não era tudo que me ensinaram. Então foi a partir daquele momento, eu já tinha 16 anos, eu falei assim, eu quero conhecer um pouquinho mais disso. Aí foram pilhas e pilhas de livros, que o meu padrinho, o tio lá, falou assim, agora é isso aqui, ó. Era uma pilha que vinha do chão até aqui, falou, pode ler tudo e devolve, porque assim força a ler. Ele fazia assim comigo, né? Então, aí eu comecei a estudar a partir de então são vários anos já nessa caminhada, né? Depois vieram outras coisas, outros trabalhos e tal, e aí a gente conheceu bastante muita leitura. A apresentação de hoje. A apresentação de hoje, eu já venho pensando nela há um tempão, e eu preparei nas férias, né, no final do ano, aí quando a gente tem férias, eu falei assim, já vou preparar já, para quando tiver a oportunidade de fazer, já me
inscrevo lá, me candidato para fazer a apresentação. E era sobre reencarnação. A minha ideia primeira era fazer sobre um exemplo de processo reencarnatório, que tem o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que tem o capítulo 13. Eles são 50 páginas escritas somente sobre o processo reencarnatório de uma entidade, né? Aí eu falei, vou falar sobre aquilo. Mas aí no fim eu falei assim, quer saber? Eu vou abranger mais, eu vou falar sobre a reencarnação. E por sorte, né? Porque a Andressa, semana passada, falou sobre um caso. Aí eu falei, nossa, ia ficar só cheio de casos aqui, né? Então, eu decidi falar sobre a reencarnação como um todo. E a Meire sugeriu isso há umas semanas atrás. Falou assim, faz sobre reencarnação. Eu falei, já tá pronto, eu vou fazer. Então veio tudo a calhar, né? Então, o objetivo hoje é falar sobre a reencarnação e os aspectos que a envolvem, né? E eu me baseei no livro dos Espíritos, que para quem gosta de saber os números de perguntas, né, não sei de cor, mas é da 664 a 673, que está baseado isso tudo que eu vou falar. Isso tudo não, o comecinho, porque eu também me baseei nos Missionários da Luz, do André Luiz, né, com o Chico, que fala nesse capítulo 13 aí, que é o tema, nossa, é super bem elaborado, né? E o assunto é super pertinente para esse mês da mulher, né? Que é o mês da mulher. A mulher tem uma participação extremamente importante no processo reencarnatório, né? Ninguém consegue desmentir. Então, eu achei que valia muito a pena esse assunto. E a reencarnação, ela é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E lá nos 16 anos, tá? Aquela história que eu contei agora, foi a parte mais difícil para eu poder entender o conceito do espiritismo. Tudo fazia muito sentido para mim, mas por que precisa essa história de vai e volta, né? Para mim essa parte não era, assim, foi o que mais custou para eu entender. Até que veio uma explicação boa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas foi a parte mais difícil de aceitar do espiritismo, por causa daquela cultura, aqueles conceitos arraigados do catolicismo. Aquilo eu não conseguia entender muito bem, né? Então foi isso que foi muito difícil. Começando com o Livro dos Espíritos, né? Ele aborda a reencarnação em alguns aspectos. 4 aspectos basicamente, que é o propósito da reencarnação, por que a gente reencarna, a escolha do corpo e da condição que você vai encarnar, a memória das vidas passadas e a evolução moral e intelectual do espírito. Tudo isso associado à reencarnação. E ela é apresentada como a continuidade da evolução do espírito, né? Em diversas existências, para que ele consiga se aperfeiçoar, buscando a sua perfeição moral e intelectual, né? E a reencarnação, ela acontece exatamente por isso, porque ela possibilita que você aprimore, corrija suas falhas e não somente numa vida. Porque seria meio estranho, né, se a gente pensar que alguns espíritos nascem e vivem 5 anos. Existem. Menos que isso, ou pouquinho mais do que isso. Que chance eles têm de, numa vida só, resolver alguns problemas e conseguir se aperfeiçoar, né? Então a reencarnação é isso. Ela é importante nesse aspecto, né? Ele fala sobre os pontos chaves, né, da reencarnação. O Livro dos Espíritos ainda a gente está falando. Que seria o progresso contínuo. O espírito não morre com a morte do corpo. Justiça divina. Então aí que começou lá com 16 anos, que eu falava, ai meu Deus, não estou entendendo essa tal da reencarnação. Justiça divina. A reencarnação é um dos mecanismos da justiça. Você não resolve tudo nessa vida que você está.
Você tem outras chances e vai ter até você se aperfeiçoar, né? Lei de causa e efeito, né? A doutrina, ela explica que as ações do espírito vão ter reações em função das ações que a gente fizer aqui, né? Então, é o terceiro item. E a outra é liberdade e responsabilidade, né? Apesar da gente saber que existe muito amparo da espiritualidade na nossa reencarnação, tanto no processo quanto depois que a gente reencarna, a nossa liberdade e responsabilidade são muito importantes elas são o que vai nos dar o mérito de alcançar a nossa evolução, né? Aí, o que eu queria falar com vocês? Eu adoro falar de historinha da vida prática, sabe? Da nossa vida cotidiana, para exemplificar o que a gente fala, né? Então, eu contei a minha historinha no começo. Agora eu tomei a liberdade de contar, estou tomando a liberdade de contar 2 historinhas que aconteceram dentro da minha família. Porque a Andressa, semana passada, não preciso nem falar, ela pegou uma história, né? Uma história cheia de pormenores lá para contar pra gente. Quem não assistiu a da Andressa semana passada, vai lá no YouTube e olha que caso interessante que ela contou de uma reencarnação, né? De um processo, de um planejamento todo de uma reencarnação. Mas eu quero contar 2 historinhas relacionadas à lei de causa e efeito, mais de causa e efeito, e dentro da minha própria casa. Então, assim, eu tenho pai e mãe, pai não vivo mais, mãe vive. E aí eu vou contar uma historinha de cada um, porque foram as pessoas que nessa vida, foram as que eu mais convivi até agora, né? E a gente conseguiu, a partir desse convívio, notar algumas coisinhas que exemplificam muito bem essa ação e reação. Então eu vou contar primeiro uma historinha do meu pai. Vou caracterizar meu pai e contar uma situaçãozinha que eu convivi muito com ele e que mostrou como que a vida lida com aquilo que a gente põe na vida, né? Com as ações que a gente toma. Na verdade, nenhuma ação foi tomada, mas foi um momento de aprendizagem, tanto minha quanto dele, né? Então, meu pai é assim, pessoa muito boa, falador, conversador, todo mundo se dava bem, um monte de qualidades, um monte de defeitos que ele tinha. Dentre as qualidades, ele adorava a família. Tanto é que uns anos antes de morrer, ele falava assim pra gente: ai, vou sentir uma saudade de vocês. Ai, quando eu morrer, eu não sei, eu vou ficar com muita saudade de vocês. Porque era minha mãe, eu, minha irmã e os netos, né? 2 minhas e 2 da minha irmã. E ele era assim, então ele falava assim, ele prezava muito amava as crianças, gente. Crianças todos, começou comigo, com a minha irmã. Era assim, não admitia nada que acontecesse com a gente, mas nada. Fez das tripas coração para nada acontecer. Aí depois os netos vieram. Então criança para ele era assim, não pode destratar. Ele chegou a parar na rua porque a mãe estava dando uma chinelada na criança, ele parar, ameaçar de chamar a polícia, sabe? Caso assim, ou seja, vocês podem ver que eu nunca apanhei na vida, nem minha irmã, nada, e ele jamais admitiria tal coisa. Qualidade super boa. Outra coisa que ele amava, os cachorros. Amava os cachorros. Não teve chance de ter cachorro quando a gente era criança, porque a gente que não se adaptava, nem eu, nem a minha irmã, ele teve que escolher uma coisa ou outra. Mas amava os cachorros. Então amava as crianças, amava os cachorros. Era essa pessoa. Cuidou da gente muito bem. Mas ele tinha um negócio que me pegava, e eu, durante o tempo na minha vida, eu tive que conviver com ele nessa condição, assim. O caminho dele para o trabalho passava pelo meu trabalho. Então ele me deixava, todo dia ele pegava na minha casa e me deixava no trabalho. Só que nesse trajeto da minha casa até o trabalho meu, eu queria ficar nervosíssima, porque ele encarnava o Ayrton Senna,
Ele queria estar sempre na frente, o primeiro. A qualquer custo, ultrapassando os carros, brigando. Sabe aquelas brigas de trânsito? Você se sente poderoso dentro do carro, então você distrata passa na frente. O que aquele cara tá querendo fazer comigo? Aquele cara não tava querendo fazer nada com ele, sabe? E eu ali do lado, desesperada, e falando, meu Deus, mas por que essa reação, né? Uma reação estúpida. Num momento que não tinha nada a ver, que a gente podia estar ali conversando, batendo papo, e nada. Ele tava brigando lá porque ele queria ser o primeiro de não sei onde, porque sempre ia ter alguém na frente. Então, acontecia isso. Um dia eu virei pra ele, vocês não me julguem, lembrem-se da palestra da Bia, tá? Mas um dia eu falei pra ele assim, por que você faz isso? Aí ele, isso o quê? Assim, né? Aí eu falei assim, o que você espera com isso? Ele falou, sabe o que ele falou pra mim, gente? Ele falou assim, eu não tenho nada a perder. Porque o que pode acontecer? Eu vou morrer numa batida de trânsito? Eu falei, não senhor, você pensa que a justiça divina é do jeito que você acha que ela vai ser? Não, você vai atropelar uma criança e matar. O bicho tremia na direção, porque ele nunca pensou nessa possibilidade. Ele pensou que o que pior podia acontecer para ele era ele morrer, o cara vir tirar uma arma e matar ele, mas não. A justiça divina, a reação que as suas ações te levam, são aquilo que vai impactar na sua vida. Então, eu falei isso, nada aconteceu com ele morreu sem atropelar nenhuma criança, nenhum cachorro, nada, né? Mas mas isso, de alguma forma, ele pensou nisso. Sim. Ele falou assim, não, a coisa pode ser muito pior do que eu posso imaginar. Então, gente, não adianta pensar assim, se eu for mal com a minha mãe, a minha mãe vai ser má comigo? Só que não. Aí a sua filha vai ser má com você. Ou vai acontecer, as coisas podem acontecer de uma forma que você não consegue imaginar, mas é naquilo que vai pegar no seu calcanhar, entendeu? Então, essa é a primeira historinha que eu queria contar para vocês. A segunda, dentro da minha casa também. Não, ele não é pra mim. Ela já contou as histórias. Eu já contei essa história. A segunda, dentro da minha casa também, só que é a minha mãe, aquela que era casada com meu pai. Perfis totalmente diferentes. Mas assim, foi uma ótima mãe, nas condições dela, de conhecimento, que nunca quis se aprofundar muito. O conhecimento dela, desde que você não me tire da minha zona de conforto, ok. Se você me tirar da zona de conforto, mas ótima, ajudou a gente a cuidar das meninas quando eram pequenas, ótima, risonha, se diverte com tudo, do mesmo jeito que meu pai, várias qualidades e do outro lado, vários defeitinhos. E aí esse pegou, gente, porque a reação veio a cavalo. A cavalo, não foi igual do meu pai, não. E eu falei isso pra ela. E ela falava olhando pra mim assim, ó, olhando pro teto, igual uma criança que não quer escutar o que você tá falando, mas que foi a pura verdade. E é um caso muito recente. Minha mãe tem 85 anos e ela fala pra mim, vou esperar aqui, vou aguardar, vou ficar quieta no meu canto. Só que não tem idade pra gente continuar o trabalho nessa vida, gente. Não tem 85, não tem 90, não tem não. A gente não para nunca. E a gente é cobrado pelo que a gente faz em qualquer idade. Não tem essa não. Vou me aposentar e não vou fazer mais nada, agora eu vou descansar, o meu descanso merecido. Não tem essa conversa, tá? Não existe isso. E ela com essa história sempre, não, mas agora eu não quero mais nada, nananana. Mas quando meu pai morreu, sobraram umas aulas de pilates para ela, que meu pai já tinha pagado o ano inteiro. Aí ele fez uns 3 meses, sobraram 7 meses de aula. E ela foi pro pilates e a gente falou, super bom para sua saúde. Não é? Pilates é ótimo para a saúde. E era na esquina da minha casa, ela ficou um tempão na minha casa, depois não quis mais, porque acho que se encheu da gente, né? Aí, embora não faltou convite para ela ficar, mas ela foi embora uns 2 meses depois que meu pai faleceu. Aí ela ia no pilates dela. E foi assim até pouco tempo atrás, que uma irmã dela ficou bastante doente, foi operada e mudou para perto da casa dela.
E nessa condição, ela viu aquilo que ela mais gostava de fazer e que ela deixou de fazer na pandemia, que era ir para casa das irmãs. Então, a minha tia morando perto, vai precisar de ajuda, mas nós vamos bater papo. Então, ela achou que ela surgiu uma esperança dela de agora eu vou me movimentar mais, vou sair. Ou seja, vou largar o Pilates. A gente, mas não, a médica falou que não é para largar o Pilates é bom para sua saúde. Não quero mais. Não quero mais. Por que você pagou tantos meses assim? Aí eu, mas a gente não combinou? Mas não quero mais, não vou mais, não vou repor aula, não quero mais. Aí eu e a minha irmã, a gente falou assim, bom, a gente não pode fazer nada, se ela quer, a decisão é dela. E ela decidiu. Ela falou, não vou mais. Falei, tá bom. Então, aí o Pilates ligou, falou, cancelando não, a gente vai parar a partir do dia da última aula dela, que é dia 2 de março. A gente, ok. Aí foi aniversário dela de 85 anos, dia 22. No dia 24, ela indo para a última ou penúltima aula do Pilates, dia 26, aliás, ela foi indo, tropeçou na rua e caiu. E quebrou o colo do fêmur, quebrou o cotovelo e não vai poder sair na casa da irmã, que era o que ela mais queria, que ela já ia no sábado seguinte, e vai ter que fazer Pilates o resto da vida. Entendeu? Então, eu falei, mãe, você abriu a boca pro universo. Você disse, eu não faço mais. O universo, eu falei universo, né? Voltou pra você e falou, você não manda, quem manda aqui somos nós. O seu caminho era esse, você tá querendo desviar? Não, deram uma rasteira nela. Ela caiu lá na rua e se quebrou inteira. E tá lá em casa, tendo que conviver com uma pessoa que não é da família dentro de casa, que cuida dela, que é uma pessoa ótima, né? Conhece há milhões de anos, mas não vai na casa das irmãs mais, porque ela não vai mais ficar passeando na rua, sozinha nunca mais. Então, assim, o universo deu uma rasteira? Deu, gente. Não adianta. Eu contei essas historinhas, são bobinhas e pequenininhas, perto do que pode acontecer com a gente. Mas são exemplos reais de que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa e faz, porque a responsabilidade é nossa. Tenha 85, ou 90, ou 42, ou 53, a responsabilidade é nossa sempre. Então essas eram as historinhas que eu queria contar para vocês sobre causa e efeito, que a gente arca com as consequências. A gente está falando de reencarnação aqui, às vezes a gente não precisa nem esperar uma próxima reencarnação para já ter a oportunidade de aprender agora, né? Então eu falei sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, que fala sobre esses conceitos aqui, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Missionários da Luz, que é o capítulo 13, né? Que ele descreve super bem um processo reencarnatório, de começo ao fim, né? Quando a entidade volta para o plano espiritual. E ele, no próprio livro, ele diz assim, eu vou explicar na medida que a capacidade intelecto evolutiva de vocês é capaz de entender. Ou seja, tem coisas que a gente não consegue entender ainda. Então ele vai no limite da nossa capacidade de entendimento, né? Então ele trata do planejamento, das escolhas, as razões, os desafios e as provas que a reencarnação vai proporcionar, né? E é o André Luiz falando, ele está sendo orientado pelo espírito mentor que se chama Clarencio, e eles vão para casa da Raquel e Adelino, que vai se proceder à reencarnação do Segismundo. Esse é o nome, só para não esquecer. Então, aí, eu falar de tudo isso aqui é falar o mínimo, falar a teoria daquilo que a Andressa contou a semana passada, o caso inteiro desde o começo. Então, ele fala sobre 7 aspectos do processo reencarnatório, que é o planejamento, que a reencarnação é algo cuidadosamente planejada.
A Andressa contou daquele caso da semana passada, que o espírito tinha a concordância entre vários outros que iam encarnar junto para que aquilo pudesse acontecer, para que ele pudesse resgatar aquilo que tinha acontecido, né? Existe uma preparação esse foi o primeiro o planejamento. O segundo, a preparação do corpo e do espírito. Existe uma preparação que é uma combinação de elementos espirituais e materiais para essa reencarnação, e onde vão ser definidos os vínculos familiares, tudo isso, né? Que é fundamental para a encarnação da pessoa. O vínculo que ela tem dentro de casa é importantíssimo, né? A influência da espiritualidade superior. Então a gente sabe que antes da reencarnação, no momento da reencarnação e durante a vida do reencarnado, a espiritualidade está ali presente, exercendo um papel crucial nisso. E principalmente a gente, mais uma vez, eu estou me aproveitando da apresentação dela, né? E a influência, no caso lá que ela contou, existia uma preparação, quem é seu pai, quem é sua mãe. No meio lá, no meio do processo todo, a mãe desistiu de ser a mãe daquela pessoa que ia reencarnar, então a espiritualidade teve que se movimentar tudo de novo para ver como que ia ser feito isso, e que no fim foi um caso bem sucedido. Encontraram uma outra pessoa que se dispôs, né, tudo acordado em sonhos, né, em alguns momentos que a pessoa não está lúcida, vamos dizer assim, né? Não está desperto, e então eles tiveram que dar um outro jeitinho para que aquela reencarnação acontecesse, né? Aí tem as provas e expiações, que é outro item que a gente tem que entender que a gente vai reencarnar, porque a gente tem que resgatar coisas que a gente fez. Ou a gente pode estar vindo numa missão, que essa missão eu vi Chico Xavier vindo, Irmã Dulce, esse pessoal que fizeram grandes feitos, né, hoje em dia. As relações familiares, né? Então, as relações familiares são extremamente importantes, são os elementos chaves para a reencarnação, porque é delas que dependem. A gente viu bem, né, da Andressa, né? E ele cita que muitas vezes, mas nem todas, né? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. São pessoas que ele tem uma conexão, por isso que eles reencarnam de novo junto. Mas muitas vezes, porque foi bem claro aquele caso que ela contou, que a mãe e a irmã não eram, né? A importância do livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente quer desviar do caminho. Aí a gente o quê? Toma uma, né? Invertida, pra gente voltar no caminho certo. Então a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente sofre algumas influências, porque se a gente começa a desviar muito, vem alguém tá dando uma ajeitadinha pra cá, pra lá, pra gente não sair do esquema. Mas por que é importante o livre-arbítrio? Porque se você não for você responsável pela sua evolução, o mérito deixa de ser seu. Se for um terceiro que é responsável, então não é mais você. Então, importância do livre-arbítrio. E depois, a volta no mundo espiritual, que é o 7º ponto. O espírito volta, aí ele vai ser reavaliado, vai ser avaliado, né, como que foi essa encarnação dele, e ele vai ser ajudado a se reerguer, dependendo da condição que ele chegar, né, para ser restabelecido. Para finalizar, a reencarnação, ela não é vista como um fim, mas ela faz parte de um ciclo contínuo do aprendizado para a evolução espiritual, né? O espírito, ele continua retornando à carne até que ele esteja num grau de evolução suficiente para não precisar voltar mais. Então, é isso que acontece. E de tudo isso que a gente analisou, para a gente fechar o tópico, a reencarnação, ela não é uma punição, porque
a gente voltar, ele é uma oportunidade da gente de refazer aquilo que a gente pode ter feito de errado. É igual a gente repetir de ano na escola, né? A gente, quando a criança repete de ano, ela fica péssima, porque ela acha que ela ficou para trás, ela se sente mal com aquilo. E na verdade ela está tendo uma oportunidade de reaprender aquilo que não ficou bom de uma primeira vez. É a mesma coisa, né? As expiações que a gente tem que enfrentar não são frutos do acaso, mas elas fazem parte do planejamento que foi feito para a reencarnação. E elas são parte daquilo que a gente precisa resgatar. E as relações familiares, né? Quantas... eu lembro muito bem o Ivo me perguntando numa apresentação aqui, que eu não lembro nem de quem foi, mas ele falou assim, ele perguntou assim, você acha que cada um merece aquela pessoa que está na família? Eu quase que não era a minha apresentação, mas eu quase que falei assim, eu não acho, eu tenho certeza, porque não é por acaso. Então, isso serve pra gente olhar com olhos diferentes as coisas que através dessa visão da reencarnação, a gente consegue olhar com olhos diferentes os motivos, porque eu tô inteira e meu vizinho não tem as duas pernas, porque não é o caso, gente, essa não é a história real, mas tem uma filha difícil de lidar e porque eu não mereço isso, porque eu sou super legal? Algum motivo tem para, se eu tiver uma filha difícil de lidar, ela está dentro da minha casa. Então, com essa visão, a gente consegue entender melhor as motivações da nossa vida aqui na Terra, a cada vez que a gente vier, né? E é muito satisfatório isso, porque isso transforma a forma que a gente encara as coisas. Então foi isso que a reencarnação, que demorou muito para eu entender, muito, eu não digo muito, mas demorou mais do que os outros conceitos. Depois dessa questão da justiça divina, da ação e reação, por que eu tô com as duas pernas e fulano não, isso tudo mostrou a necessidade que a gente tem dessa oportunidade na nossa vida. E mais uma vez, né, eu quero agradecer vocês, ó. Perfeito, hein? Deixa aberto o comentário, né? Sim. Nunca mais deixa você falar. Eu queria agradecer vocês estarem aqui hoje e aproveitar para dar dica dos livros, né, gente? Falei de dois aqui. Livro dos e Livro dos Espíritos, super importante as perguntas que foram base para esse tema. O Missionários da Luz é um livro, de ler, mas muito bom. Tem vários aí que tem as historinhas, o outro que a Andressa contou, exemplificam bastante, porque as reencarnações, nenhuma é igual a outra. Então, e cada caso é um caso. Então é isso, gente. Agora, aberto aí para quem quiser fazer algum comentário. A reencarnação atual é sempre melhor do que a que foi. A gente não regride. A gente sempre ou vai para frente ou fica meio estacionado, né? Quem reclama dessa aqui não sabe como é que foi a outra. Nem, e vai saber em que tempo. Comentário, Lúcio, só para finalizar. Você falou muito do livre-arbítrio, né? E eu acho que o exemplo maior que você deu do livre-arbítrio aqui não foi nem no plano nosso, encarnado, mas no desencarnado. Você deu o exemplo da moça que desistiu de ser a mãe, né? Ali foi respeitado o livre-arbítrio dela. Claro que aquilo também tem consequências para ela, como tem no plano espiritual, tem no plano material. Então acho que todo mundo tem que entender isso. Não para, o ciclo que você explicou. Sendo aqui ou sendo lá, são tempos diferentes, situações diferentes, mas a evolução ela continua. As reações continuam, as ações continuam. Né? Provavelmente ela só estagnou um pouquinho, uma hora ela vai ter que encarar. Mas foi dada a oportunidade para ela. Foi dada a oportunidade. Eu estava comentando no caminho vindo para cá, vou pegar você. A gente não adianta querer fugir do trabalho, gente, seja ele qual for.
seja o trabalho que a gente tem que fazer lá na empresa, seja o trabalho que é vir aqui. Por exemplo, eu falei assim, agora eu vou me aposentar um pouco de palestra, porque aí eu fico meio tensa, né? Então, eu falei assim, vou me aposentar, não adianta. Aí eu venho pra cá pensando assim, eu vou ser útil no quê? Então começa a dar pé. A gente não pode esquecer que o trabalho, a gente não pode deixar para depois o que a gente tem que fazer hoje. Vamos lá. Você mencionou da justiça divina, né, que aconteceu, eu agradeço por você expor também a história da sua mãe. A minha dúvida seria, essa justiça divina realmente sempre está ali, né, guiando? Meio que olha, um sinal, ou é só a justiça de ser a reencarnação, e essa justiça divina, ou realmente as coisas saem fora e de repente não ocorreu daquele jeito e vem alguém e realmente... A gente tem os nossos mentores, os nossos espíritos que convivem com a gente, estão por trás das nossas encarnações. A gente tem isso. Mas a gente tem, além de pensar que é só um espírito que está ali, que de repente ele está olhando o outro, sei lá, falhou alguma coisa... A minha visão é assim, Deus, quando a gente fala em Deus, também eu não consigo, quando falo em Deus ainda me remete àquela época antes dos 15, que eu pensava num velho barbudo com um cajado na mão essa era a minha imagem, que uma redinha que vinha aprisionar você porque você fazia besteira, entendeu? Então era essa ideia que eu tinha. A minha ideia hoje, que Deus não é isso, Deus não é um ser que a gente palpável, mas ele criou as leis. Do mesmo jeito que a gente conhece as leis de Newton, de milhares aí, que se a maçã está pendurada na árvore, ela vai cair no chão, que a gente sabe disso. Da mesma forma, as leis morais, elas vão atuar do mesmo jeito que a maçã cai, as leis morais vão atuar de um jeito ou de outro. Pode ser pelo amparo da espiritualidade, pode ser N coisas que eu também nem consigo imaginar, mas elas atuam da mesma forma que as leis físicas e morais, elas atuam da mesma forma, elas existem e vão atuar. Então a gente não escapa das leis. Se a gente pular da janela, a gente vai cair e se machucar. Então, se a gente fizer alguma coisa errada, que foge do caminho moralmente, alguma coisa, uma hora vai acontecer que a gente vai ter que resgatar aquilo. Mais alguma coisa? Então tá bom, gente. Então vamos encerrar. Não esqueça dos livros, hein? Vocês podem pegar aí. E vamos encerrar com uma oração, agradecendo a todo esse amparo que a gente tem todas as semanas aqui, que a gente recebe esse suporte, essa constante ajuda da espiritualidade que nos orienta, nos inspira naquilo de melhor que a gente pode fazer para ajudar o nosso próximo, que está aqui e está em todos os lugares. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos e por termos escolhido estar aqui. E podemos continuar a escolher evoluir a cada dia. Muito obrigada por tudo, que assim seja.